estamos nessa série, As 7 Leis da Vida Espiritual. Irmãos, a vida é dura. Será que alguém que ouve essas palavras tem alguma dúvida disso? Claro que não. Porque nós vivemos num mundo caído, nada funciona do modo como é esperado, nada. O pecado manchou tudo, em toda parte desse universo físico. O pecado infectou profundamente a circulação sanguínea, espiritual do homem. As coisas estão quebradas. Nossos corpos se desgastam. Nós envelhecemos. Ontem ou anteontem tomávamos café, minha filha comentou: papai, o senhor já vai fazer 50 anos, está ficando velho, hein? E eu pensei, é verdade, nós envelhecemos, nós morremos, as pessoas matam umas às outras, casamentos fracassam, crianças se prostituem, se viciam em drogas, em álcool, bebês nascem com defeito ou com problemas que não podem ser corrigidos, sacerdotes molestam crianças, nossos amigos nos decepcionam, nós decepcionamos nossos amigos. Um dia nós acordamos e estamos sendo processados por um antigo colega, outro dia chegamos no trabalho e o chefe diz: olha, você não faz mais parte da equipe, ficamos desempregados. A 6ª lei da vida espiritual nos coloca cara a cara com uma realidade que alguns cristãos preferem não conversar a respeito. A 6ª lei diz: não existe crescimento sem esforço, não existe crescimento sem luta. Existe um pensamento nos dias de hoje que diz que a vida cristã é fácil. É fácil. Quem disse que é? Onde está escrito na Bíblia que é? Ok, Jesus diz que o jugo dele é suave, ele diz que o fardo dele é leve, mas isso foi comparando o jugo e o fardo de Jesus com o jugo e o fardo dos fariseus. Mas jugo leve, fardo leve, ainda é jugo, ainda é fardo. Jesus também falou sobre carregar a sua cruz diariamente. Jesus falou sobre negar a si mesmo e o seguir. Isso não é fácil. Mas, por favor, não me entenda mal. Eu quero logo me apressar e dizer para você que a vida cristã é a melhor vida que se pode viver, porque é a única vida verdadeira. Conhecer Jesus é conhecer Deus, e conhecer Deus é ter a vida eterna. E o próprio Jesus disse que qualquer coisa que você desiste na sua vida, por amor a Ele, você será recompensado muitas vezes nessa vida, e muito mais ainda, na vida por vir. Agora aqui tem um paradoxo. Se você seguir a Jesus, você tem que perder a sua vida, para você ser salvo. Você tem que ir à cruz todos os dias, para você descobrir o poder da ressurreição. Você tem que morrer para encontrar vida abundante. Você tem que considerar a si mesmo morto para o pecado, a fim de experimentar a abundância da vida em Jesus. Então nada disso é fácil, nada disso é fácil. Se você pensa que é fácil, é porque você ainda não está levando a Bíblia a sério. Os cristãos tradicionalmente dizem que há 3 grandes inimigos que nós enfrentamos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é esse sistema lá fora, o mundo é esse sistema que apoia o aborto, o mundo é esse sistema que incentiva o homossexualismo, o mundo é esse sistema que desvaloriza a família, o mundo é esse sistema que diz: está tudo bem, você pode fazer o que você quiser, desde que você não ofenda os outros, então você é livre para você fazer o que você quiser. Esse é o mundo, esse é o sistema lá fora. O sistema lá fora diz: é proibido proibir.
Existe o inimigo interno, que é a carne. A carne é essa compulsão, esse desejo de fazer as coisas do mundo. A carne é essa inclinação que nós temos dentro de nós, de fazer as coisas que o sistema lá fora diz para nós fazermos. São os nossos desejos, é o nosso inimigo interno. Lá fora o mundo, aqui dentro a carne, e em todo lugar o diabo. Nosso arqui-inimigo, que anda como um leão, buscando a quem possa devorar. Claro, irmãos, existem muitos perigos, muitas lutas, muitas batalhas ao longo da estrada que leva até o céu. E a sexta lei nos lembra que essas dificuldades, essas lutas, elas são colocadas no nosso caminho para o nosso benefício espiritual. A sexta lei nos lembra que as lutas que nós passamos é para o nosso benefício espiritual. É o que essa lei quer dizer, é o que ela significa. Essa lei nos ensina que o crescimento espiritual é possível, é necessário, mas não é imediato e não é fácil. Não existe nenhum atalho na estrada para a glória, para o crescimento espiritual. Aqui estão 4 princípios que nos ajudam a ver claramente as nossas lutas. Primeiro, porque nós vivemos num mundo caído, coisas ruins acontecem a todos nós. Todos nós vamos passar por coisas ruins. Esse mundo não é um mundo perfeito, aqui não é o céu. O céu é perfeito, aqui não. Então, porque o mundo não é perfeito, coisas ruins acontecem a todas as pessoas, inclusive os cristãos. Segundo, nós não temos nenhum controle sobre muitas coisas que nos acontecem e sobre muitas coisas que acontecem àqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos nenhum controle sobre coisas que acontecem a nós ou coisas que acontecem à vida de pessoas que nós amamos. Nós não temos controle. Terceiro, nós temos controle completo sobre como nós vamos responder a isso. Você entende? Primeiro, nós não temos controle sobre coisas que acontecem sobre nós, coisas que vêm sobre nós. Depois, nós temos controle sobre como nós reagimos. A nossa resposta, nós temos controle disso. Imagine que eu esteja no trânsito, e aí vem um camarada apressado, e ele me dá uma fechada, eu tenho que frear, eu tomo um baita susto, e aí mais à frente o sinal fecha, ele tem que parar, e eu venho, paro do lado dele, e eu abaixo agora o vidro do carona, e eu olho para ele. Agora eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso olhar para ele e dizer, isso mesmo. Ou eu posso olhar para ele, Deus abençoe, bom dia para você, vá em paz e segurança. Você entende? Eu não tenho controle sobre a fechada que ele me deu. Eu não tenho controle sobre o que ele fez, mas eu tenho controle sobre como eu vou responder ao que ele fez. Quarto, nossas respostas às lutas. Nossa resposta às lutas determina amplamente o nosso crescimento espiritual ou a nossa falta dele. Se você reler a sexta lei da vida espiritual, ela é algo do tipo assim: as lutas na vida cristã são inevitáveis, inevitáveis. Elas são duradouras. Em última instância, as lutas na vida cristã são benéficas. São nas lutas que nós encontramos a graça de Deus. É através das lutas que nós encontramos o amor de Deus, onde de outra maneira nós não encontraríamos. Precisa ser um cristão maduro para entender esse princípio, que é nas lutas que eu vou encontrar o amor de Deus, que eu vou encontrar a graça de Deus. Agora, ironicamente, para você ser maduro, você precisa passar por lutas.
Irmãos, muitas pessoas são vítimas profissionais. Ao invés de serem alunos, são vítimas profissionais. Você sabe o que significa ser uma vítima profissional? É aquela pessoa que vive o tempo todo dizendo: a vida é injusta comigo. Como a vida é dura para mim. Veja bem, uma vítima diz: por que isso aconteceu justamente a mim? Um aluno diz: eu não me importo com o porquê. Eu quero aprender o que Deus está tentando me ensinar. Uma vítima olha para o mundo e clama: a vida não é justa. Um aluno olha para a vida e diz: o que aconteceu a mim poderia acontecer a qualquer outra pessoa. Uma vítima se parece tão penalizada consigo mesma que ela não tem nenhum tempo para outras pessoas. Um aluno foca em ajudar outros, de forma que ele não tem tempo mais para se lamentar, como diz a música. Você entende? Uma vítima implora que Deus remova os problemas da sua vida para que ela seja feliz. Um aluno aprendeu pelos problemas da vida que só Deus é a fonte da felicidade dele, que se ele está atravessando um problema, ou que se ele está passando por um tempo bom, não importa, a felicidade dele não vem das circunstâncias más ou ruins, a felicidade dele vem de Deus. Então, querido, não seja uma vítima, seja um aluno. Não seja vítima, seja aluno. Mas como? Como? A Bíblia nos ensina isso. Tiago, capítulo 1, os versículos de 2 a 4, apenas 3 versículos, dizem assim: meus irmãos, Tiago 1, 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesses 3 versículos, existe uma receita para você ser um aluno, não uma vítima. Vamos analisar esse texto. Primeiro, nós encontramos nesse texto um mandamento. Versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago começa nos lembrando que mais cedo ou mais tarde, provavelmente muito mais cedo do que gostaríamos, todos nós enfrentamos lutas de vários tipos. A palavra passarem, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. A palavra passarem significa algo do tipo: você está caminhando e de repente você tropeça em cima de alguma coisa. Você está andando e de repente, subitamente você tropeça sobre algo. Não é assim a vida. Está indo tudo muito bem e de repente um diagnóstico ruim. Está indo tudo muito bem e aí o chefe diz: estamos dispensando, você não faz mais parte da equipe. Está indo tudo muito bem, de repente o marido diz: olha, estou indo embora. Você entende? As lutas chegam, e elas estão apenas a um passo na nossa frente. Então, como nós deveríamos responder aos tempos difíceis, que de repente, subitamente, acontecem sobre nossa vida? Tiago oferece o caminho, e um caminho estranho. Ele dá um conselho. Ele diz assim: considerem motivo de grande alegria. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: sejam ou sintam-se felizes. Quando vocês passarem pelo sofrimento, sintam-se felizes. Isso soa tão estranho, não é verdade? Estranho. Talvez alguém esteja dizendo: sentir-me feliz? Pastor, você está louco? Você tem alguma ideia do que eu estou passando? Sou idealista, sou irreal, surreal. Mas é o que o texto está dizendo. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Eu creio, irmãos, que quando Tiago escrevia esse texto, passava pela mente dele algo do tipo assim: você passa por lutas? Bem-vindo ao mundo real. Você estava perdido, agora você está no caminho certo. Eis a vida. Agora, querido, não é natural considerar motivo de grande alegria o sofrimento. Não é natural. O que é natural quando a gente sofre? Raiva, frustração, desespero, reclamação, vingança, fuga. Mas essa é a questão. Tiago não está falando sobre uma reação natural. Vamos voltar à fechada que eu levei hipoteticamente no trânsito. Qual a reação natural? Eu paro o carro, eu baixo o vidro do carona, vem de dentro de mim aquela coisa, sabe como? Aquela coisa. E o que eu tenho vontade de fazer? Qualificar a mãe daquele motorista com alguns adjetivos impronunciáveis. Esse é o natural. Esse é o natural. Mas Tiago está falando sobre uma reação sobrenatural. Tiago está falando de uma reação que só é possível pela ação do Espírito de Deus no seu coração. Quando o Espírito de Deus habilita você, para você responder do ponto de vista de Deus. Então eu paro o carro no sinal, eu abaixo o vidro e eu abençoo o desgraçado. É sobrenatural. Eu concluo então que considerar motivo de grande alegria o sofrimento é uma escolha. É uma escolha consciente que nós fazemos nos tempos difíceis. Verdadeiramente, provavelmente, nós temos que fazer essa escolha várias e várias e várias vezes. E para fazer isso, nós teremos que ter uma visão alargada da vida e entender que o que nós vemos não é o capítulo final da história. Nossa visão é muito limitada. A gente precisa alargar um pouco mais a visão. Querido, se nós pudermos fazer a escolha certa, de visualizar a vida dessa maneira, então nós poderemos fazer as seguintes declarações, quando as nossas lutas e os nossos sofrimentos chegarem. Declaração número 1, eu estou passando por uma luta. Número 2, Deus é bom. Número 3, Deus tem propósitos para tudo na minha vida. Número 4, eu não vou desistir. Você entende? É uma escolha. A Bíblia conta, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, a história do rei Davi. Eu não vou entrar nos detalhes, mas um dos filhos de Davi era um bebezinho, adoeceu, e era uma doença grave. Então Davi começou a orar e jejuar, e ele não queria comer nada, e ele estava clamando pela ajuda de Deus, e pedindo que Deus o ajudasse, livrando o seu filhinho da morte. Ele ficou tão prostrado durante aquele tempo de oração, que ele não queria comer nada. Os seus empregados, seus funcionários ficaram preocupados com o seu abatimento. 7 dias, orando, jejuando, pedindo ajuda de Deus. 7 dias. Então a criança finalmente vem a falecer. Os seus funcionários então pensaram e começaram a comentar entre si: se o rei estava tão abatido quando a criança estava viva, mas doente, ele estava tão abatido, agora quando ele souber que a criança morreu, o que será do nosso rei? E ele ouviu os comentários e ele então perguntou: a criança morreu? Sim, rei, a criança morreu. E eles esperavam o pior do rei. E o que o rei fez? Ele se levantou da sua prostração, ele tomou um banho, ele colocou roupas limpas, ele fez uma refeição e ninguém entendeu nada. Rei, enquanto a criança vivia, o Senhor pranteou, o Senhor chorou, o Senhor buscou a face do Senhor, a bênção de Deus, o Senhor estava prostrado. Agora a criança morre, o Senhor se levanta, toma um banho, bota roupas novas e faz uma refeição. Irmãos, a resposta de Davi é clássica. Ele disse que jejuou, ele disse que orou, enquanto a criança estava viva.
pensando que Deus poderia ajudá-lo a reverter aquele quadro, mas uma vez que a criança morreu, jejuar já não fazia mais nenhuma diferença. Então ele diz assim: poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O que Davi fez? Ele fez uma escolha. Uma escolha. Eu não serei uma vítima. Eu vou ser um aluno, eu vou aprender com isso. Eu não serei vítima, eu serei aluno. Então eu me pergunto na prática, uma pergunta prática: como nós podemos continuar quando a dor insiste em nos aferroar? O que nós devemos fazer quando a gente sente os ventos da tragédia vindo sobre a nossa vida? O que a gente faz quando tudo em nós quer desistir? Algumas sugestões. Primeira, lembre a si mesmo das promessas de Deus. Lembre a si mesmo das promessas de Deus. Eu estou dizendo aqui, deixe a palavra de Deus habitar em você. Deixe a palavra de Deus habitar em você. Converse consigo mesmo, lembre-se repetidas vezes as promessas de Deus, o conforto de Deus, o cuidado de Deus, o propósito certeiro de Deus. Lembre a si mesmo das promessas de Deus. Segundo, dê graças, porque você pode dar graças. Existem momentos na vida que dar graças parece tão impossível, não é verdade? Mas, querido, ainda que haja 90% de coisa ruim acontecendo, foque no 1% e dê graças a Deus por esse 1%. Dê graças, porque você pode dar graças. Terceiro, recuse ceder à amargura e ao desespero. Eu falo de escolhas conscientes do coração. Muitas vezes nós falamos como se nós não tivéssemos, nós fôssemos subjugados involuntariamente. Sabe as pessoas que dizem assim: eu não aguentei, eu não tive controle, quando eu vi eu já tinha falado. Você tem escolha. Não estar amargo, não ser bravo, não ser hostil. Você tem escolha. Então, recuse ceder à amargura e ao desespero. Quarto, escolha acreditar em Deus. Isso significa exatamente o que diz. Acredite em Deus, acredite na bondade de Deus, acredite no amor de Deus, acredite na generosidade de Deus. Acredite em Deus. Quinto, foque a sua mente em seguir em frente com a vida. Foi o que Davi fez. Meu filho morreu, mas eu estou vivo. Eu tenho que seguir em frente. O pesar é bom, o luto é bom, mas quando o luto tiver feito o seu bom trabalho, siga em frente. O passado se foi, nós não podemos voltar atrás. Eu tenho no meu coração um princípio que eu repito constantemente para me incentivar a progredir espiritualmente. Eu digo para mim mesmo: eu não posso voltar atrás, eu não posso ficar aqui, eu devo seguir em frente. Eu devo seguir em frente. Então o mandamento é, Tiago dizendo: quando você passar por luta, considere isso motivo de grande alegria. Você está fazendo uma escolha. Agora, qual é a razão disso? O versículo 3 diz a razão. A razão é essa: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a sua fé é provada, ela desenvolve em você perseverança. Jó conhecia muito bem isso. Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens. Jó ficou numa calamidade tremenda, mas ele disse: mas ele conhece o caminho por onde ando. Ele é Deus. Deus conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, eu aparecerei como ouro. Se eu passar pela luta, pela prova, eu serei ou ficarei resplandecente como ouro. O que Deus está tentando fazer quando Ele faz ou permite que você passe por lutas? O que Ele está tentando fazer?
algumas coisas. Talvez Deus esteja tentando purgar o seu pecado, purificar você da iniquidade. Talvez Deus esteja querendo usar o sofrimento para testar a sua fé. Talvez Deus esteja usando os tempos difíceis, de dificuldade, para humilhar você. Talvez Deus esteja usando os tempos difíceis para nos preparar, para ministrar, para ajudar outras pessoas. Sabe qual é o grande projeto de Deus com as lutas e provas? É produzir perseverança em você. É por isso que Tiago diz: vocês sabem, a prova, a luta, o teste da fé de vocês é para produzir perseverança. A palavra perseverança em grego, upomone, significa resistência, firmeza, paciência. Deus quer desenvolver isso em você, paciência. Deus quer desenvolver resistência, firmeza. Quando as lutas vierem, você vai permanecer. Você não retrocede. Isso desenvolve a sua força, isso desenvolve a sua perseverança. E se você permanecer, o texto continua, há uma promessa para você. E o versículo 4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, olha a promessa, vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa é a promessa. Existe um processo envolvido nas nossas lutas, nos nossos testes, e existe um resultado final. A perseverança exige trabalho, exige fé, exige esperança, exige determinação obstinada. Essa é a perseverança, é isso que a perseverança faz em nós. A perseverança diz: eu não desistirei, aconteça o que acontecer, eu não desistirei, eu vou esperar, eu vou permanecer. Sabe qual é a recompensa dessa teimosia? Maturidade espiritual. Se você resistir aos testes, se você resistir às lutas, maturidade espiritual. Se nós precisarmos de fé, o texto diz: sem lhes faltar coisa alguma, Deus vai fornecer a você o que você precisa. Se você precisar de fé, você terá. Se você precisar de esperança, você terá. Se você precisar de amor, você terá. Se você precisar de qualquer outra coisa para ajudar você a permanecer, você terá. Nada será omitido, nada será deixado para trás. Sabe qual é o grande perigo? Quando a gente passa por lutas, é a gente desistir, ou fazer a escolha errada. Vamos voltar para o exemplo do trânsito. Estou eu dirigindo, o camarada passa, me dá uma fechada, ele para no sinal mais à frente, eu paro do lado dele, eu baixo o vidro do carona, eu olho para ele, eu qualifico a mãe dele daquelas coisas todas, e aí eu olho para o lado, em pé na calçada, tem um membro da igreja, me viu e ouviu falar todas aquelas coisas horrorosas, que vocês todos pensaram, que eu nem imagino o que você pensou, ou imagino. Aí eu pergunto para você: eu cresci? Ou eu retrocedi? Retrocedi. Respondi errado. Não fui aprovado no teste. Vamos voltar novamente. Estou no trânsito, o camarada fecha, para no trânsito, para no sinal, eu paro do lado dele. Vem dentro de mim aquela coisa que vem dentro de todo mundo. Vem dentro de mim aquela coisa, eu olho para ele, eu abençoo a vida dele. O que aconteceu? Eu cresci. Eu cresci. Deixa eu concluir o nosso estudo com algumas palavras finais. Quando as provas da vida vierem, e elas virão, existe algo que nós não podemos saber, e algo que nós podemos saber. Primeiro, nem sempre nós podemos saber por que as coisas acontecem da maneira que acontecem.
Por que eu estou passando por isso? Nem sempre nós teremos a resposta, nem sempre. Mas, segundo, quando os tempos difíceis chegarem, nós podemos saber com certeza que Deus está trabalhando através deles, para o nosso benefício e para a glória dele. Aprenda isso. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas, coisas más, Deus pega tudo isso e Deus usa isso para o nosso benefício. A sexta lei da vida espiritual está dizendo: não existe crescimento sem luta, não existe crescimento sem esforço. Nós vivemos num mundo caído, nós não podemos lutar contra essa lei e ganhar, não tem jeito. Não existe crescimento sem esforço. Então eu quero terminar resumindo esse sermão em duas palavras. Ore e permaneça. Ore e permaneça. Não corra, não se esconda, não levante o punho contra Deus, não comece a discutir com o Todo-Poderoso, não desperdice o seu tempo tentando se justificar ou se desculpar ou fazendo promessas vazias. Ore e permaneça, ore e permaneça, ore e permaneça. Não faça nada precipitado. Se você for tentado a tomar um caminho mais rápido, mais fácil, fugir das dificuldades, dar um jeitinho, pare. Pense sobre isso. Ore, permaneça. A escolha é nossa, irmãos. O caminho do cristão não é um caminho fácil. Existe sim uma vida abundante para ser vivida. Existe sim vitória espiritual. Existe alegria no Senhor. Existe o enchimento do Espírito Santo. Mas essas coisas não substituem os testes. Eles virão. Mas ao lado dos testes, ao lado das lutas, virá o enchimento do Espírito, virá a alegria do Senhor, virá a vitória espiritual. Você entende? No mundo caído, não pode haver outro caminho. Você passará por lutas. E para a maioria, nós não podemos escolher os nossos testes, mas nós podemos escolher como vamos reagir. Alegria ou amargura? Perdão ou raiva? Confiança ou incredulidade? Fé ou medo? Amor ou ódio? Generosidade ou malícia? Temperança ou indulgência própria? Gentileza ou teimosia? Misericórdia ou vingança? Paz ou preocupação? Esperança ou desespero? A escolha é nossa, somos nós que escolhemos. É a perspectiva da vida que faz toda a diferença. Os nossos testes, eles não são enviados para nos destruir, eles são enviados para nos fazer crescer espiritualmente, crescer. Eles não são enviados ou planejados para nos abalar, mas para ser o caminho para uma vida espiritual melhor, maior. As lutas da vida não são planejadas para nos tornar mais fracos, mas para nos tornar mais fortes. Elas não são enviadas para nos machucar, mas para nos ajudar. Então nós não deveríamos reclamar quando os tempos difíceis chegarem, nós deveríamos nos alegrar. E nós nos regozijaremos se acreditarmos no que Deus disse. Cada dura prova que nós passamos é mais um degrau que nós subimos nesse caminho que nos leva da terra até o céu. Não existe, irmãos, crescimento sem luta, crescimento sem esforço. E essa, meus irmãos, é a sexta lei
da vida espiritual.